Bom dia! Hoje é um dia de decisões. Deus, Ele tem me mostrado coisas extraordinárias para a humanidade. E hoje é o dia que Deus vai trancar as portas do inferno. Hoje é o dia que o Senhor vai nos surpreender, tanto em Israel, quanto no Brasil, quanto na América. Hoje é o dia que fez o Senhor para assinar decretos celestiais ao nosso favor. E também para quebrar decretos humanos e diabólicos contra nós. Hoje é o dia que Deus fala para mim e para você. Aquieta o teu coração e confia. Eu estou no controle da tua vida. Tudo vai acontecer segundo eu planejei. Nada vai fugir do meu controle. Você acredita nisso? Somos tão indecisos, medrosos. Quando surgem os conflitos, as notícias de guerra, devastações, a humanidade fica apreensiva. E eu te pergunto hoje, aonde está o seu Deus? Se a oração de um justo tem muito poder, imagina todos nós orando, clamando para que Deus guarde o nosso povo. Tua oração hoje pode movimentar o reino espiritual e através dela coisas sobrenaturais acontecerem. Ontem, meio-dia, eu te convidei para você cantar comigo, pelo menos 5 minutos. O Senhor, Ele começou a abrir portais espirituais para que anjos viessem do céu e entregassem vitória nas nossas mãos. E hoje é o dia da concretização dessas vitórias e milagres que serão decretados até meia-noite. Vamos ter notícias hoje até o final do dia. Deus vai nos honrar. Hoje é sexta-feira, 20 de junho de 2025. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E toda semana nós estamos dando prêmios para você que acompanha a palavra do dia. Vai sair mais Bíblia, mesmo usar, e dia 30 de junho o iPhone 15 pode ser seu. É simples, basta você comentar aqui embaixo e compartilhar. Não é sorteio, é quanto mais você comenta e compartilha, mais chances de ganhar. Continuando a nossa campanha, Marcos capítulo 3, verso 20 em diante, diz assim: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem antes amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu do pecado eterno. E Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Talvez, eu vou usar a palavra talvez porque muitas vezes a gente erra, a gente se perde. Talvez eu e você já tenhamos literalmente pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia diz, um exemplo, alguém teve uma visão, alguém está sendo usado por Deus. E a gente se levanta e diz: aquele é usado por Deus? Duvido, aquele é o diabo que usa ele. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia é clara em dizer que Jesus, ele estava na sua terra. Jesus estava pregando a palavra e libertando pessoas que estavam possuídas. A sua parentela, os seus parentes, com vergonha do que Jesus estava fazendo,
Eles vão lá para prender Jesus. Observe que não eram os seus inimigos. Quem queria calar Jesus era a sua própria família, porque achavam que Jesus estava fora de si. Então a sua própria parentela, os da sua casa, começam a contaminar as outras pessoas, dizendo: ele está fora de si, ele está com o poder de Beelzebu, ele expulsa demônio pelo poder dos demônios. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E aí Jesus dá uma lição que serve para mim e para você nos dias de hoje. O que mais nós temos visto é divisão, guerra, conflitos, contendas, e Jesus nos ensina a seguinte lição, ó. Tá bom, se vocês estão dizendo que eu estou possuído por demônios, como pode Satanás expulsar Satanás? É sem lógica. O diabo, ele não tem o poder, quer dizer, ele até tem, mas ele jamais vai expulsar os seus demônios da casa de alguém, da vida de alguém. E Jesus ensina algo para nós. Um reino que se divide é um reino que perdeu a vitória. É um reino que nunca mais vai se levantar. Como uma família que vive brigando em pé de guerra é uma família derrotada. Um casal que vive dividido é um casal derrotado. Jesus vai dizer isso para nós. Como é que pode? Um reino que se dividiu, um tem uma opinião, outra tem outra, um acha que o certo é de um jeito, o outro acha que o certo é de outro jeito, eles jamais vão ganhar a vitória. Então, o que eu aprendo com isso? Nós precisamos andar em um só propósito, em uma só união. Como igreja, como família, como casal, todos nós precisamos fazer a nossa parte. A gente está tão acomodado em colocar a culpa no diabo. Foi culpa do capeta, culpa dos demônios, culpa do demônio não sei das quantas, que eu não vou dizer nome, que não me interessa o nome deles. Gente, a culpa é nossa. Dois só brigam quando um quer. Está na hora da gente parar e pensar, poxa, o que Jesus faria no meu lugar? Eu estou lendo aqui os evangelhos e Marcos não diz em momento algum que Jesus enfrentou a sua parentela. O que Jesus fez foi contrariá-los através da palavra. Ele disse, tá bom, vocês estão dizendo que Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido. Ele não pode subsistir, então é o seu fim. E ele diz ainda, ninguém vai entrar na casa de um pai de família sem antes amarrar o pai de família para roubar os seus bens. Se o diabo, ele tem o poder de entrar na tua vida, na tua casa, destruir o teu casamento, a tua família, o teu ministério, o teu trabalho, o teu negócio, o teu relacionamento, é porque você foi amarrado por ele. Você deu brecha para isso. Mas quando você está revestido do poder de Deus, da unção de Deus, as portas do inferno não podem resistir contra você. A Bíblia vai dizer, andarão dois juntos se não houver concordância? Não há possibilidade de duas pessoas estarem juntas se elas pensam diferente. Do mesmo jeito, é a igreja. A igreja de Deus hoje representa o quê? A família. A família espiritual. É tanto que quando nós estamos na igreja cultuando todo mundo junto, que tem o apelo, você convida as pessoas para aceitarem Jesus e depois você as apresenta como novos membros da família. E como é que pode uma família que diz que é de Jesus viver brigando? Infelizmente, nos tempos de hoje, a divisão está terrível. A competição, irmãos, o espírito de competição. Quem tem mais unção, quem tem mais seguidor, quem tem mais like, quem tem mais dinheiro, quem é mais bonito, quem canta melhor, quem canta mais feio. Será que Jesus está se agradando disso? Ele mesmo disse aqui, ó, eu digo para vocês que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Sabe por que a igreja está perdendo as guerras? Porque a igreja se perdeu. Eu tenho fé que a igreja ainda seja reconstruída, mas eu acho isso difícil. Sabe por quê? Porque a igreja ela é composta por pessoas. Pessoas, no tempo de hoje, século XXI, elas são compostas de orgulho, ego, sabe? Elas são soberbas, o egocentrismo está lá em cima e eu acho difícil. Por a igreja ser composta de pessoas, a igreja ainda continuar unida, porque o que nós vemos é uma tremenda divisão. E aí, aonde está Deus nisso tudo? Aonde está o Espírito Santo? Tem mais, a pior parte.
Quando Deus decide levantar um irmão, a Bíblia diz que Deus levanta o improvável. A Bíblia vai dizer que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Deus levanta um irmãozinho mais humilde, o mais simples, cheio da unção de Deus, começa a abençoar, a prosperar esse irmão, a encher o irmão da palavra do Senhor, dos dons. Aí a igreja começa. Quem usa ele é o diabo. Não, ele quer aparecer. Não, aquilo não é o Espírito Santo, não. Irmãos, nós estamos destruindo o nosso próprio exército. E o exército que se autodestrói, ele não pode vencer uma guerra. Então hoje, você que está ouvindo esta palavra, são milhares de pessoas que escutam a palavra do dia, diariamente. Vamos tentar fazer a nossa parte. Porque é fácil a gente acusar o dedo para o irmão. E a Bíblia está dizendo, ó, quem comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É réu do inferno. Você quer ir para o inferno? Eu não quero, irmãos. Eu não vou dizer que eu nunca tenha cometido esse pecado. Mas a Bíblia também diz que tudo que nós fazemos no tempo da ignorância, Deus não leva em consideração. Mas a partir do momento que você escuta esse áudio, ou assiste esse vídeo, e você sabe que é errado e você continua fazendo, esquece. Você não vai ser perdoado. Então, se você não sabe o que é, não tem certeza, fecha a matraquinha, ó, fecha a sua boca. Às vezes, sabe, o peixe morre pela boca. Eu estou de frente para o lago. Se eu pegar uma isca, jogar aqui... Mostra ali o lago, amor, por favor. Se eu pegar uma isca e jogar aqui, no anzol, numa vara de pescar, o peixe vai vir correndo. As pessoas morrem pela boca porque elas falam do que não sabem, do que não conhecem. Que tal a gente começar a se calar? E que tal a gente começar a orar para que Deus transforme o nosso ser, a nossa vida e a nossa história? Se nós não nos arrependermos e não andarmos em união, em um só corpo, em um só propósito, a igreja, claro, ela não vai ser vencida porque Deus sempre vai cumprir o seu propósito, mas a igreja, ela será envergonhada durante várias batalhas, várias lutas. Você faz parte do corpo da igreja. Mude suas atitudes, se converta, pare de ser julgador, apontador, pecador, malfeitor, idólatra, mentiroso, roubador. Chega! Jesus quer transformação e a transformação não é o meu exterior, é de dentro para fora. Podemos ser melhores, depende de nós. Pai, que essa palavra hoje ela seja plantada em nossos corações e cérebros, como uma semente, e que ela possa frutificar dentro de nós, fazendo com que cada um que está assistindo essa mensagem agora possa mudar as suas atitudes. E que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seja um pecado cometido por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia da Palavra do Dia. Letra grande, Nova Almeida atualizada. Aqui, ó, bem no início da Bíblia, eu tenho 10 atos proféticos para você fazer em casa. Escritos, aqui, ó. Para você fazer os 10 atos proféticos em casa, será ainda mais abençoado. Você pode adquirir pelo site www.virginiarruda.com. Seja o dizimista do ministério. Comece a ajudar na manutenção desse ministério. E eu vou orar para que Deus te abençoe. Você promete, bispa, que eu fosse abençoado? Não prometo. Mas eu te prometo que eu vou orar por você. Você também tem que fazer a sua parte. E Deus já fez a dele e eu estou fazendo a minha. Então faça você a sua também. Faça um voto desta campanha vivendo o melhor de Deus. Fazer voto não é comprar milagre. Fazer voto é depositar no altar algo em gratidão pelo que eu não estou tocando ainda, mas creio que Deus está enviando para a minha mão. Nosso Pix é 40 358 687 1000 contra 56. Não esquece, comenta aqui embaixo, deixa o seu amém, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Enche esse lugar, Senhor, enche esse lugar, Senhor. Vamos cantar essa música hoje e que o Espírito Santo enche a tua vida. Vamos orar comigo todos os dias e ouvir uma palavra do coração de Deus? Então vamos lá. Coloca no YouTube Virgínia Arruda. Depois inscrever-se no canal.
Em seguida, ativa o sininho e as notificações, e sempre que um conteúdo novo for colocado, você será avisado. A palavra do dia é um conteúdo vindo do coração de Deus para o seu coração, para edificar a sua vida e a sua história. Eu vejo você lá.